pequenininha, eu sempre gostei de jogar. Só que aí, antes, como eu não tinha muito contato, não tinha na escola, eu fazia muitas atividades, só que não futebol. Só que o futebol eu só jogava com os meus primos, em casa, às vezes na rua, quando a gente ia viajar, mas nada muito assim. E aí, conforme eu fui jogando com eles, eu fui começando a assistir mais, meu pai também assistia junto comigo. E aí eu fui conhecendo mais, me aproximando mais dessa área do futebol e acabei gostando muito. Assim, me apaixonei de verdade, hoje eu sou louca por futebol. E aí, desde pequenininha, eu sempre gostei. Foi, tipo, gradualmente eu fui aprendendo a gostar e fui me interessando mais. Aí hoje eu sou louca pro futebol. Como eu sempre gostei e o meu pai sempre gostou, até a minha mãe joga de brincadeira, então sempre vem um pouco de família. A minha família é muito fanática por futebol, a gente sempre se juntava para assistir os jogos, para jogar. Então sempre vem assim uma coisa de família. E também pelo time que eu acompanho, eu sempre gostei muito de assistir, então a cada vez mais foi aumentando esse amor que eu tenho pelo futebol. Acompanho principalmente no Instagram, né? Porque eles não são muito televisionados, então fica bem complicado pra gente acompanhar. Mas eu acompanho sim os clubes que tem futebol feminino, né? Que agora está sendo obrigatório eles terem. E aí eu tô sempre acompanhando os campeonatos, os jogos, as notícias, então eu tô sempre acompanhando. Alguns jogos que não são televisionados também, eu ouço pelo rádio, tanto masculino, quanto masculino de futebol, quanto masculino de futsal. E para a área feminina seria uma coisa bem interessante, porque abrangeria mais algumas pessoas. Porque tem gente que nem sabe que tem time de futebol feminino. Então eu acho que expandiria mais essa área do futebol. Mundialmente, eu acredito que nos outros países eles sejam tenham mais visibilidade do que aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil ainda tem aquela coisa do machismo, né? Que é bem forte. Então, eu tenho amigas que jogam comigo, mas que jogam escondida do namorado, que jogam escondida dos pais. Então, tipo, é bem complicado. Mas eu acredito que tá crescendo, tá sendo mais visto agora por causa das mídias que estão impondo isso, algumas mídias estão impondo isso. E acho que mundialmente também tá no mesmo patamar quase, porque tanto a gente não ouve falar dos times, raramente a gente ouve falar dos times femininos dos outros países, como a gente também raramente ouve falar dos times femininos do Brasil. Essa questão de preconceito é muito complicado, principalmente no futebol feminino, porque além das pessoas não confiarem, não acreditam, tem a questão do machismo, né? Que todo mundo fala que futebol não é coisa pra mulher e qualquer coisa é coisa pra mulher, então não tem que ter esse preconceito. Quando a gente jogava, a gente sofria muito preconceito por parte dos homens, mas também por parte de algumas mulheres, então ficava muito complicado. Se a gente não se apoiar, quem vai apoiar a gente, né? O maior incentivador foi meu pai. Meu pai sempre me apoiou em tudo, desde quando eu comecei a falar que eu queria jogar futebol. Ele sempre falou, não, vai que eu te incentivo, vai que eu te ajudo. Sei que a gente vai atrás de uma chuteira, de um clube, de uma escolinha. Qualquer coisa ele sempre estava me ajudando. Até hoje ele sempre me incentiva, mesmo com os problemas no pé que eu tive, ele sempre me motivou e até hoje pra mim ele é o máximo comigo em relação ao futebol e a tudo, né? Eu jogava no sub-18, só que até então eu tinha 13 anos e aí a gente jogava, teve um dia que eu bati o pé, o dedão, e aí eu não fui atrás, ficou doendo, mas eu não fui atrás. Depois de um tempo isso começou a piorar e tudo mais. Aí eu tive que fazer uma cirurgia, fiquei 7 meses sem andar e sem jogar futebol, que era o que mais doía pra mim. E nesse meio tempo eu tinha até marcado uma peneira pra Portuguesa, mas não pude ir por causa do pé. E aí depois que eu me recuperei e tudo mais, aí eu voltei a jogar, mas agora tá tudo bem, agora tá tudo tranquilo, já voltei a jogar, tá de boa. Participei de 2 peneiras, mas
eram bastante gente, tinha aquela de competição e tudo mais. Mas eu participei de duas, uma foi na Portuguesa e a outra no Juventus. Muito interessante, porque vai dar uma visibilidade muito grande para nós que a gente ainda não tem como contar com algumas pessoas. É bem difícil a gente conseguir alguma visibilidade, então mesmo que fosse mínima, já seria algo muito grande para o futebol feminino.